Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família, 1150 kHz, servindo a comunidade tririense há mais de 70 anos. Agradeço ao Boy, ao Márcio, toda a equipe técnica da Rádio Três Rios, toda a atenção e auxílio dispensados a nós na divulgação da doutrina dos Espíritos, baseada nas mensagens e exemplos deixados por Jesus, para que trilhássemos o caminho do bem. Boa tarde, que tenhamos um sábado abençoado. Boa tarde também aos nossos amigos irmãos da Seja, companheiros de jornada na experiência da carne. A todos, uma tarde maravilhosa. Hoje, como em todos os sábados que aqui estou, dou sequência ao livro Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito de nossa benfeitora Joana de Ângeles. Este é o programa Uma Razão para Viver, promovido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para quem não nos conhece, nosso endereço é Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, próximo aos prédios do Vila Nova, na Vila Isabel. Venham conhecer o nosso trabalho e aguardamos vocês para uma visita. Nosso estudo de hoje é referente ao capítulo 26. Lembrando a vocês que o livro, pelo título, né, pelo tamanho, já sabemos que já estamos praticamente terminando. Ele possui 30 mensagens baseadas nos ensinamentos do Mestre Jesus. O meu nome é Nádia e aqui estou para aprendermos juntos em mais uma tarde de sábado. Então, meus amigos, o título do nosso capítulo é o capítulo 26. E o título é Desencanto. Há um pequeno trecho que introduz o capítulo que diz o seguinte: o tempo é um grande amigo da verdade. Tudo que não se consegue em um momento, quando menos se espera, acontece. Ou seja, nada é por acaso, nós sabemos. Então, o que nos acontece já foi preparado, já foi discutido por nós mesmos e nosso planejamento reencarnatório. Então, não há motivo para desencanto. O desencanto, às vezes, a maioria das vezes nos tira do caminho certo. Então começa a nossa benfeitora falando: por que te dizes frustrado ante aos fatos que transcorrem de maneira inesperada? Ou seja, aquelas coisas que achamos que é surpresa, mas na verdade já estava previsto. Iria acontecer. Talvez uma pequena mudança e dependendo de como nos desenvolvemos durante a nossa trajetória aqui. Porque muitas das vezes coisas que deveriam nos acontecer não nos acontecem, são minimizadas, porque embora tenhamos que cumprir com aquela lei do retorno, que é uma lei natural, é uma lei divina,
que inclusive Jesus sempre disse que enquanto não pagássemos até o último ceitil, continuaríamos voltando para que fizéssemos tudo o que deveríamos fazer de acordo com as leis divinas. Quando a gente respeita uma lei, a gente tem que voltar e refazer aquele pedaço que nós cometemos o erro. Então nós temos que retornar. Só que Deus é tão justo, tão generoso e bondoso, que muitas das vezes o que deveria ser uma penalidade que para nós a gente acharia muito ruim, devido ao nosso desenvolvimento na reencarnação em que a gente está ou esteve, esse resgate ele se torna minimizado. Tem eu não me lembro qual livro, mas tem uma passagem de um livro que eu li que falou sobre um senhor que em séculos passados ele havia sido um senhor de escravos extremamente mau, muito mau, bem mau. E ele fez uma maldade com o escravo. Ele moeu o braço do escravo naquele moedor da cana, aquele moedor de cana. E depois que ele foi uma violação cruel das leis divinas, porque nós não podemos infligir mal, infligir dores, cometer crueldade com nenhuma criatura que Deus colocou na terra. Nem animais, nem plantas, nem pessoas, ninguém, nada. Nós temos que procurar caminhar o mais reto possível. E, passado os séculos, ele foi para onde ele deveria ir. Posteriormente foi resgatado. E a partir daí, ele começou lá no plano espiritual, ele passou a ter um outro entendimento e retornou. E quando ele retornou, ele veio assim numa condição que ele era uma pessoa boníssima, ele fazia o bem para todas as pessoas, ele não se importava, ele fazia tudo ao alcance dele. Mas ele veio com a expectativa de perder um braço numa máquina, como ele fez com o escravo. Só que devido à condição, à trajetória dele aqui na Terra, o desenvolvimento dele, o que aconteceu? Aquele resgate foi minimizado por todos os bens que ele havia, tudo de bom que ele havia construído aqui, todas as pessoas que ele ajudou, que ele salvou, tudo que ele fez. E ao invés dele perder o braço, ele perdeu um dedo. Então, assim, as pessoas comentaram: olha, como pode uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, perdeu numa máquina que ele perdeu. Ele trabalhava em uma fábrica, alguma coisa, e a máquina era para cortar o braço dele todo, como ele fez com o escravo. Mas, devido à trajetória dele aqui, ele teve esse resgate minimizado. Então, tudo que a gente puder fazer de bem aqui, com certeza vai nos levar para um outro patamar da evolução. Isso é seguro. Então, ela diz aqui: fatos que transcorrem de maneira inesperada, totalmente fora da tua programação e aturdindo. Às vezes, né, ocorre um
um fato que você não estava esperando que acontecesse, uma criança que morre na sua família inesperadamente, com a qual você não estava preparado, que a gente fica aturdido, realmente a gente fica, não tem jeito, mas que nós que conhecemos as leis de Deus, a gente sabe que a gente tem um roteiro seguro, que é a mensagem do Evangelho de Jesus. E esse a gente pode seguir sem a menor margem de equilíbrio, diz Joana. Ao mesmo tempo em que a gente tem os benfeitores espirituais que nos inspiram e nos socorrem o tempo todo. Deus, além de nos dar as oportunidades de resgatarmos tudo o que a gente faz, tudo que a gente transgride das leis dele, ele ainda nos manda benfeitores espirituais que vão nos inspirar, que vão nos socorrer nos momentos de aflição. Agora, muitos de nós ainda não conseguimos senti-los, não conseguimos escutar o que eles nos dizem, sentir o que eles nos dizem. Isso é uma verdade. Ela diz: quaisquer previsões dos técnicos em população e futurologia, cujas informações não têm sido confirmadas por motivos diversos, produzem-te choque emocional. Porque realmente, se a gente for ler algumas reportagens, for ver algumas reportagens, ler alguns livros, a gente vai ver que tem previsões que são assustadoras. Basta lembrar daquela previsão que o mundo acabaria em 2012. Quantas pessoas... Teve pessoa que ficou apavorada, teve gente que infartou, uma série de coisas, né? E na verdade a gente tem que ter o quê? Fé e confiança em Deus. A justiça de Deus, ela não falha. Ela é real em nossa vida. Só que nós temos que seguir, que trilhar o caminho certo. É o que a gente deve ter em mente. E principalmente ter muita fé. Porque não existe uma previsão de futuro. Vai acontecer assim, vai acontecer de outro jeito. Existem futuros possíveis. Em qual deles nós estaremos? Depende de quê? Depende do hoje, dos nossos passos de hoje. Como estamos nos comportando hoje, o que nos levará ao futuro. Então, nós estamos com a questão ambiental. Nós temos que procurar fazer a nossa parte, que é fazer o mínimo possível, evitar o mínimo possível de lixo, de coisas que vão afetar o meio ambiente, queimadas e outras coisas. Nós podemos fazer a nossa parte. Embora o progresso ele vai acontecer de qualquer forma. Agora, se a gente puder minimizar os efeitos da nossa passagem aqui e trabalhar em função de um meio ambiente limpo, tranquilo, nós podemos fazer isso. Podemos fazer podemos fazer da melhor maneira. Aí estaremos cumprindo com as leis divinas, trabalhando em prol do nosso planeta também, porque tudo que está aqui na Terra foi criado por Deus. E todos os reinos estão em evolução. Todos também buscam a evolução, buscam a perfeição. Então ela continua dizendo aqui: a sociedade da tecnologia e da computação tem comportamentos inesperados, de acordo com as máquinas que rapidamente deixam de ser controladas e passam a conduzir as mentes para fins previamente
estabelecidos. A fascinante inteligência artificial parece pretender substituir os seres humanos em muitos ofícios, transcendentes quanto simples, condenando-os ao ócio dourado, à inutilidade, a novos vícios para a sobrevivência. Então, assim, a inteligência artificial é algo que ela vai acontecer, já está acontecendo, não tem jeito. Mas assim, nós não devemos ser ociosos, porque esse ócio dourado que muitas pessoas gostariam de ter, ele vai nos produzir, às vezes os excessos de prazeres, eles vão nos levar ao tédio. A vida vai ficar sem graça, vai começar a ficar sem graça e aí vamos procurar outras saídas, como os vícios e outras coisas que vão nos levar para um caminho ao qual nós não queremos. Ela continua a dizer que as façanhas antes aterradoras, ou seja, aquelas coisas que a gente ficava apavorado, achava que nunca deveria de fazer, ao invés disso, a gente começa a fazer, basta ver esses esportes radicais que as pessoas vivem arriscando a vida, porque não tem estímulo para viver. Então tem que buscar uma forma de estimular a adrenalina no corpo. Aí é através de esportes radicais, que a vida está sempre em risco, e é algo que a gente vê acontecer constantemente. Ela nos diz que as máquinas fomentam o progresso intelectual, mas permanecem insensíveis aos efeitos emocionais e morais, destituídas de sentimento. E nós sabemos que o nosso espírito ele tem que evoluir não só intelectualmente, mas principalmente moralmente. Os nossos sentimentos eles têm que estar atrelados à intelectualidade, mas à moralidade também. Ela cita aqui o Jung. O ser humano é um animal eminentemente religioso, emocional, que necessita do outro para se sentir completo. Então nós precisamos de ter outros iguais a nós, haver a integração entre nós. Como nós vamos interagir com uma máquina que apenas responde a estímulos que não são sensoriais, não são morais, não tem sentimentos? Ela diz mais: os longos séculos de castração cultural foram substituídos, olha bem, pela liberação total, e o ser humano passou a ser consumidor em processo de consumpção pessoal. É a tal da consumição. Vai consumindo e começa a consumir a si mesmo, porque entra numa roda louca de vida que não tem, sem sentido, sem censura, sem nada que possa nos olhar, que possa nos levar a entender o outro como nós mesmos. E nós nos perdemos nessa ansiedade, essa tribulação que acontece, e a gente acha que está tudo bem, na verdade a gente está se consumindo. Ela diz: esse sentimento religioso não é em torno de uma crença metafísica, um teísmo,
ou qualquer ausência dele. Ou seja, não sou ateu, não acredito em nada, mas também sou extremamente religioso, acredito em tudo, tenho aquela fé cega e irracional que não aceita nenhuma posição contrária. Não é isso. Trata-se de uma religiosidade acerca dos seus ideais de transformação, de crescimento e de conquista do ser transcendente, ou seja, conquista do espírito, esse ser que transcende a matéria, esse que continua a existir após o nosso desenlace. Ele raciocina que a vida na sua magnitude não pode finar-se com a morte, com a desintegração celular. Tudo à sua volta fala-lhe de complexidade, de infinitude, porque a ele e ao seu pensamento a fatalidade seria um aniquilamento. Aí ela continua. A razão proclama-lhe a perenidade de pensar, ou seja, a continuidade, a perpetuação desse ser que vive em nós, que é o nosso espírito, que é a nossa consciência. Porque o corpo é uma veste, todos nós sabemos. Nós mudaremos quando renascermos para dar sequência ao nosso projeto de vida espiritual. Esse corpo de hoje, ele não estará mais aqui. Ele será transformado na terra, pela terra. Porque tudo na vida, inclusive a natureza, eles dão continuidade. Nada é descartado. As coisas são aproveitadas na natureza também. E nós, como espíritos que sabemos eternos, a gente sabe que nós continuaremos após esse corpo. E quando retornarmos, teremos um outro corpo novo para reiniciarmos o nosso projeto de aprendizagem aqui na Terra, ou em outro planeta, ou em outro lugar, não sabemos. Vai depender do que a gente construir do outro lado, né? Durante o tempo que ficamos na erraticidade, que na verdade não é erraticidade. Nós ficamos trabalhando, estudando, buscando nos aperfeiçoar, fazendo a nossa programação reencarnatória. É isso que ficamos fazendo do outro lado. Alguns, né, ficam um tempo em que ficam presos a lembranças, presos à matéria, passam por um período que a gente costuma chamar de umbral, ficar no umbral. Mas esse período, por mais longo que ele seja, um dia ele vai passar. Porque um dia o espírito vai cansar de sofrer e vai pedir ajuda e será ajudado com certeza. Como a gente viu nos filmes lá do André Luiz, que agora já estão passando, a gente leu nos livros, né? Nosso Lar, Os Mensageiros, agora há pouco tempo que a gente viu. E assim, realmente é o que faz sentido, o que dá sentido. Porque seria muito triste a gente pensar que nós estamos aqui, a vida acabou e acabou, simplesmente. Nós sabemos que existe algo. Existe uma energia dentro de nós que é o nosso espírito, que é o ser pensante, aquele que aprende com os nossos erros. A nossa caminhada é que vai nos levar para um mundo melhor, que é o que nós desejamos. Antes de dar sequência no livro, eu vou falar um pouquinho da nossa casa espírita. Por exemplo,
vou começar falando sobre os nossos dias de reuniões públicas, que são nas segundas e as quintas-feiras. Sempre nós começamos às 20 horas, mas se você quiser chegar um pouquinho mais cedo, às vezes costumamos ter um momento musical, e aí você pode relaxar, pode olhar os livros da biblioteca, ver se te interessa algum para que você possa levar para ler, né? Interagir com com as pessoas que vão à casa, né? São as pessoas que trabalham na casa, as pessoas que frequentam a casa, fazer novos amigos, às vezes, que ainda não está chegando assim, né, pela primeira vez na casa, mas é sempre bom. Se quiser, então, você está convidado para assistir às nossas palestras, assistir aos nossos estudos, e convidamos vocês também, se vocês quiserem, comparecer no domingo, todo domingo às 9h30, com exceção deste domingo, porque estaremos em outra atividade. Mas, invariavelmente, todos os domingos estamos lá às 9h30 para fazer o trabalho da evangelização. Nós trabalhamos com as mães, aí tem uma palestra para elas, né? E também trabalhamos com as crianças. Nós temos 3 salas com crianças pequenas até 10, 11 anos. É o máximo que a gente vai. E ali nós trabalhamos os conceitos da religião, né, da doutrina espírita, com a linguagem para elas, e no salão para as mães. Se você quiser comparecer, está convidado. É às 9h30, tem a palestra. Se quiser ajudar também, ir para a sala, ficar lá com as evangelizadoras, levar uma criança no banheiro, buscar uma água, né, alguma coisa assim. Nós também servimos um almoço toda semana, todo domingo. E quiser ajudar, trabalhar, picar um legume, ajudar a servir um suco, como diz a Dalda, na casa espírita sempre há vagas, porque sempre tem trabalho para fazer. Então é assim. Então, lembrando, segunda a partir das 20 horas. Se quiser chegar mais cedo, 7h30, sinta-se à vontade. E na quinta-feira, mesmo horário, tá bom? E um outro trabalho que nós realizamos é o atendimento fraterno. Nesse atendimento é aquela conversa que você tem com uma pessoa que você não conhece, mas que muitos de nós não gostaria de conversar determinados assuntos, mas a gente não consegue falar com os nossos amigos, nossos familiares, mas às vezes com uma pessoa que nos é estranha, pode ser que a gente consiga abrir o nosso coração e a gente consegue ajudá-lo, né, colocando as palavras certas, fazendo com que você olhe por outro ângulo, às vezes o seu problema, às vezes um ângulo novo que você não está vendo, mas que não teria condição de falar com uma pessoa que é da sua família, que é um amigo seu. Às vezes você não consegue fazer isso, mas às vezes consegue conosco. São 6 atendentes que você pode estar solicitando na nossa página do Facebook, na nossa página, no nosso WhatsApp, porque na página do Facebook tem o telefone. Aí você pode estar, inclusive pode estar até ligando para solicitar não só um atendimento fraterno, como também para conversar. Às vezes está muito necessitado de falar
alguma coisa, não tem ninguém para falar, então pode falar conosco. Nós estaremos lá para ouvi-lo e te guiá-lo a comparecer à nossa casa, tomar passe, beber a água magnetizada e fazer e conversar. Colocar seu coração, colocar às vezes o que te aflige. Né? É assim que é o nosso trabalho de atendimento fraterno. Um outro trabalho que nós realizamos também é o trabalho com as mães carentes. As mães carentes que estão tendo o primeiro neném, primeiro bebê. Então nós fornecemos o primeiro enxoval. Aí com isso nós aceitamos doações de coisas novas, e também se às vezes, né, tem pessoas que têm bebês e bebês perdem roupa muito rápido, que quiserem doar para nós, que estiverem em bom estado para que a gente possa completar um enxovalzinho de bebê, nós aceitamos de coração. É só deixar uma mensagem. Se não puder levar na nossa casa espírita, pode deixar uma mensagem na nossa página do Facebook, na nossa página do Instagram, no YouTube. Nós estamos nessas mídias sociais, no WhatsApp, porque eu já falei que tem telefone. E fazemos também, fornecemos, além do alimento espiritual, nós fornecemos uma cesta básica mensalmente para as mães que estão lá conosco, que frequentam a nossa evangelização. Elas recebem, fora os que aparecem lá na nossa porta e que a gente sabe, que a gente vê que está em dificuldade, e a gente ajuda, né, com roupa, com cesta básica, o que der para nós ajudarmos. E aí com isso a gente recebe doações de alimentos não perecíveis. No dia que você for nos visitar, se você quiser levar 1 quilo de um alimento não perecível, sinta-se à vontade. Mas se não puder levar também, não quiser levar, não precisa, é só comparecer. A gente recebe você do mesmo jeito, com a mesma alegria, você trazendo ou não, ok? Então você pode estar comparecendo à nossa casa. Também então nós doamos uma cesta básica mensalmente. Aí nós recebemos doações, né? Todo mundo se cotiza, faz doação. A gente tem um quadro de alimentos onde a gente vai colocando quanto está faltando do alimento. E com isso nós temos conseguido dar as cestas básicas para as mães carentes que vão lá vão na evangelização conosco, e outras pessoas que às vezes, por um motivo qualquer, perda de emprego, essas enchentes que tiveram há pouco tempo aqui em Três Rios também foram difíceis. Enfim, são esse olhar que a gente tem para com os nossos irmãos que batem a nossa porta. Nós também recebemos doações de roupas usadas em boas condições para a gente fazer um bazar. A gente faz um bazar a cada 2 meses para a gente angariar fundos para conseguirmos manter a casa, né? A gente tem que pagar água, pagar luz. Toda casa é uma casa, então, né? Eu tenho que comprar gás para fazer a comida para as mães. E assim a gente vai caminhando. O nosso enxoval de bebê, outras casas também fazem, mas um dos fundadores da nossa casa, ele era neto da mãe Ritinha. Ela fazia esse trabalho ali na maternidade Walter Franklin, na antiga maternidade Walter Franklin. Dr. Walter Gomes Franklin.
ela fazia ela era parteira e ela doava os enxovaizinhos para as mães carentes, aquelas que tinham seus primeiros bebês, muitas das vezes não tinham nada para vestir nos bebês, né? Então ela fazia essa doação. Então todo ano, o dia do aniversário dela é 29 de abril. Aí todo ano, no dia 29, nesse dia a gente não tem reunião pública. Se cair numa segunda, se cair numa sexta, numa quinta, a gente não tem reunião pública, não tem outros cursos. E a gente faz um chá de bebê. Nesse chá de bebê, você pode comparecer levando uma peça de enxoval de bebê. Inclusive, pode ser até uma peça usada, desde que ela esteja em bom estado, como eu já falei. E também a gente faz o bazar para conseguir dinheiro, trabalhamos em festas, às vezes faz um almoço fraterno, que a gente vende as quentinhas também para ajudar. A gente faz um festival de pastel. Esse ano a gente trabalhou no Sesc, montamos a nossa barraquinha lá do Sesc. Aliás, o Sesc montou a barraquinha e nós participamos da festa do Sesc para angariar dinheiro, para manter a casa, fazer os reparos que são necessários, né, na casa. A casa já tem 30 anos. Agora nós estamos fazendo reformas que precisavam muito, e a gente está correndo atrás, e está ficando muito boa, né, a nossa obra. E por isso a gente tem que fazer bazar, fazer as coisas para angariar o dinheiro para que a gente possa dar sequência às nossas obras. Aí quem quiser colaborar também conosco, a gente tem um Pix. E está lá na página do Facebook, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre a nossa casa. Gostaria de continuar dando sequência aqui no nosso estudo de hoje, do nosso livro. Ela fala o seguinte aqui, dando sequência, que passada a atual crise pandêmica, né, após a pandemia, os valores indubitavelmente serão outros, e a sobrevivência das massas se dará em gloriosos campos de fraternidade e auxílio recíproco. Neste período de fragmentação social e de que cada qual por si mesmo, na alucinada busca do prazer a qualquer custo, a alegria e a revolta andam juntas, de acordo com os ventos que as conduzem. Passa-se do prazer à violência, por qualquer motivo, e até mesmo quando este não existe, por interpretação precipitada de algum gesto ou expressão. Ou seja, durante a pandemia, após a pandemia, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento em que parece que estávamos todos meio que adormecidos, e agora nós estamos diante de um novo tempo. Na verdade, a gente está vivendo um novo tempo e muitas coisas têm mudado, muitos dos valores, dos nossos valores, dos valores que a gente tinha, eles mudaram simplesmente. Muitas pessoas ainda não se adaptaram a esses novos tempos. E aí, em função disso, o que acontece? Violência, crimes brutais, muitos suicídios, infelizmente. É o que a gente tem visto. Mas é por um período. Por isso precisamos sempre orar e vigiar. Trabalhar a nossa cabeça, lembrando que a gente tem um roteiro de vida, que é o Evangelho de Jesus. Ele não é difícil,
É difícil para nós que somos imperfeitos, mas nós vamos aprendendo a cada dia, passo a passo. Deus também não quer que a gente aprenda tudo de uma vez, a gente tem que aprender realmente, e não se aprende de uma hora para outra, aprende-se aos poucos, e de acordo com em que nível que você se encontra, ou seja, em que passo da vida que você se encontra. É assim que você aprende. Cada um tem um jeito próprio de aprender. E nós temos que respeitar os nossos irmãos. O respeito, olha bem o que ela fala, o respeito pelo direito do outro, o dever de ser aquele quem proporciona a bênção, a satisfação de ser útil, ceder um lugar ao aproveitar a oportunidade para desfrutar, possuir, mesmo que desonestamente e até por meios escusos, meios suspeitos e danosos. Infelizmente, temos visto isso acontecer em dias claros, ao sol do meio-dia, coisas que a gente jamais pensava que a gente veria, mas a gente tem, infelizmente, a gente tem visto. Mas não é para nos desencantarmos e nem pensar que estamos desamparados. Estamos passando por uma tempestade e ela vai passar, como toda tempestade passa. E teremos aqueles momentos de calmaria, de tranquilidade e de paz, com certeza. Porque Deus não quer que a gente fique sofrendo eternamente, a gente tem que aprender. E um dia nós estaremos num outro patamar da nossa vida. E a gente vai olhar para trás e ver o quanto a gente já evoluiu. E não vamos nos esquecer jamais da fé, da esperança, da caridade, da fraternidade e do amor. Esse é o sentimento que deverá prevalecer nas nossas existências. Mas não é esse amor, não é um amor qualquer, não é aquele amor pegajoso, aquele que é obsessivo, que acha que é dono do outro. É um amor que transcende, é o amor que Jesus possui por nós, sabendo que somos imperfeitos e que ainda estamos na caminhada. É isso que nós devemos pensar. Desse modo, é muito fácil passar, né? Do modo desses que a gente já falou, que é o respeito pelo direito do outro, o dever de ser aquele quem proporciona a bênção, a satisfação de ser útil, que cederam para aproveitar, desfrutar, possuir, mesmo que de forma desonesta. As pessoas ultimamente não têm olhado isso. Apenas querem e não importam os meios. Simplesmente querem. Então, por isso ela fala que desse modo é muito fácil passar do entusiasmo de um empreendimento ou de um plano ao desencanto. Porque se espera mais do outro, do parceiro, do que da própria capacidade de oferecer. Nós não, lembrando sempre, somos únicos. A nossa caminhada é única. A nossa evolução é pessoal. Mas temos que sempre olhar os outros. Sempre temos que nos ligar aos outros, olhar para o outro. E esse olhar, ele tem que ser aquele que é o olhar de quem às vezes até já passou por isso, mas já não está mais naquela fase. Já passou.
isso não quer dizer que você nunca pensou daquela maneira. Então a gente não deve julgar as pessoas, não deve julgar os outros. Embora, às vezes, por mais que a gente estude, que a gente leia, que a gente trabalhe, que a gente faça, às vezes a gente se pega nesses pequenos deslizes. Esses deslizes que às vezes, se a gente não for vigilante, eles vão nos carregando e a gente, quando vê, a gente está fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer. Então, por isso, não devemos julgar. Que muitos dos nossos irmãos que se encontram nessa situação de estar usando meios escusos, desonestos para conseguir coisas materiais, são porque esses irmãos estão invigilantes, se perderam por um tempo, mas eles vão voltar para o caminho de novo. Com certeza irão voltar. Então, por isso que a gente não pode esperar demais dos outros, tá? Porque a gente também tem que pensar, né? Porque se nós esperamos, muitos esperam também de nós. E a gente não tem. Será que a gente tem toda essa capacidade? Não sabemos. Só testando, né? Só na prova é que a gente vai ver a nossa capacidade. Então ela continua: não te decepciones com os fatos e pessoas dos quais esperavas muito, na expectativa de diferentes ações e reações. Afligidos por distúrbios íntimos, neste momento de vanglórias, astúcia e deslealdade, também o amor floresce em incontáveis existências que constituem os biotipos do porvir. Ou seja, esse que está nesse momento, passando por esse, mais para frente, com certeza, virão novas esperanças, novas aprendizagens. A pessoa vai aprender e quando voltar aqui, vai agir de forma completamente diferente. Eles já estão chegando, os mensageiros do Evangelho, sem alarde e com abnegação, chamando a atenção pela grandeza dos seus sentimentos. Os ideais de grande envergadura que contrastam com as ocorrências nefárias dos enfermos espirituais. Ou seja, aquelas ocorrências infelizes, execráveis, de nós, enfermos espirituais, empunham a alma do bem ao invés da arma da agressão. Possuem espírito de persuasão e são nobres sob quaisquer aspectos considerados. Desde a infância demonstram ser diferentes na estrutura moral e psíquica, optando por valores que os aturdidos agridem, mas são as bases da harmonia interior e da existência feliz. Então, assim, vamos encerrando o nosso capítulo. E para terminar, o último parágrafo. Olhe em tua volta com lentes que apresentem as paisagens abençoadas que estão sendo organizadas para o futuro. Pensa em Jesus e seu amor, recordando o que ele afirmou: antes que vós fosseis, eu já era, equivalendo a assinalar que tudo isso ele sabia que iria acontecer. No entanto, não desanimou, não se frustrou e continua ajudando-nos até hoje. Meus amigos, desejo a vocês uma excelente tarde, um excelente final de semana. Desejo
feliz aniversário a todos os aniversariantes do mês, do dia de hoje, em especial. Um abraço a todos, muita paz, muita luz. Que Deus abençoe mais uma vez a nossa semana. E até uma próxima oportunidade para continuarmos com o nosso livro.